Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos começando uma grande parceria aqui com o Mato Grosso News e podcast Conversa Ilimitada, um podcast voltado totalmente para o mercado imobiliário agora. E para inaugurar essa novidade, né, que a gente está trazendo aí para vocês, eu chamei uma pessoa que já está há 15 anos no mercado imobiliário, conhecido aqui em Rondonópolis como o rei da locação. E hoje eu vou conversar com Ney Luz, corretor de imóveis, proprietário da Remax Casa Blanca, uma ótima imobiliária aqui em Rondonópolis. E por coincidência, mas só por coincidência, gente, meu esposo. E aí, Ney, tudo bem? Tudo ótimo. E coincidentemente, há mais de 15 anos junto também. Então, sabe bem da história. Verdade. Ney, eu gostaria que você falasse um pouquinho do começo da sua trajetória. Lá, antes de você ser corretor de imóveis, o que você fazia? Gente, contar o que pode ser falado, né? Então, assim, nasci no comércio. Então, minha família... meus pais trabalhavam com bar, lanchonete, então nós tínhamos comércios, esses comércios que vendiam de tudo um pouco, bebida, comida, né? E anos depois ficamos mais só com a lanchonete mesmo. Então, criei-me dentro de um bar, lidando literalmente com pessoas. Então, meu pai sempre dizia que o aprendizado que nós teríamos nesse ambiente, nesse negócio, seria algo que o dinheiro não compraria, e realmente acredito nisso hoje, muito forte nisso. Então, fiquei ali até basicamente meus 17 anos trabalhando com isso, e aí que depois evoluiu para marmitaria. Então, trabalhei com a minha mãe numa marmitaria por um bom período também, quando eu me ingressei na carreira de corretor de imóveis. Então, me encantei com essa profissão, porque continuei com uma profissão que lida com pessoas, que literalmente, né, contato diários aí com todo mundo. Como eu sou, talvez algumas pessoas já perceberam, sou um pouco comunicativo, então... Só um pouco. Só um pouco. Então é onde eu me identifiquei. Nunca quis um trabalho de fixo, 4 paredes ali, com horário marcado, então não me via numa profissão assim. Então a corretagem chegou realmente com um complemento aí de evolução de carreira, e falei, é isso que eu quero, e nunca tive um plano B. Comecei então na corretagem, nesses últimos anos aí evoluindo, chegamos à Remax. Tá, mas espera aí, vamos voltar lá. Volta lá. O que foi o fator predominante para você falar assim, eu quero ser corretor de imóveis, ou eu quero ser um profissional autônomo? Eu sei que tem uma historinha aí que você falou, nunca mais eu quero depender de alguma coisa. É verdade. Então, como dito, a marmitaria tinha como a chefa a minha mãe, a dona Tereza, uma cozinheira de excelente renome internacional, né? Nasceu no Panamá, viu? Mas não é na América Central, é ali no ladinho do Goiás, mas é panamense. E como essa profissão ela é muito sacrificante para vocês, mulheres, a minha mãe sentiu fortemente isso. Então, nós no auge da marmitaria, a gente tinha uma clientela já muito grande, a gente já fornecia uma quantidade em atacado de alimentação diária. Só que ela se deparou com esse empecilho, que era a saúde. Então, ela não conseguiu, naquele momento, honrar com um compromisso, e isso trouxe uma insegurança para nós. E aí a gente decidiu, entre uma hora ou outra, falhar com algum cliente, parar. E eu, nesse momento, eu me deparei que eu não tinha uma profissão. Então, ou seja, eu tinha um trabalho, tinha algo que me satisfazia, assim, eu era muito feliz, eu adoro cozinhar, então é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então era feliz ali, e de repente eu vi acabando
porque não dependia de mim. E aí eu falei, eu vou procurar uma profissão que aonde eu for, eu levo, eu carrego o meu know-how, eu carrego a minha característica e eu me viro. E foi aí que eu conheci a corretagem. Então eu me apaixonei por isso, porque aí eu falei, não, agora eu posso andar pelas minhas próprias pernas, porque isso ninguém me tira, minha credibilidade, meu conhecimento, né? Então comecei ali com esse intuito realmente de ter uma profissão que, independente se fosse Rondonópolis, Cuiabá, Mato Grosso ou hoje como Brasil, Universo, então eu levaria comigo. E assim foi e concretizou. Tanto é que hoje, né, eu tenho essa história. Muitos brincam que eu era o rei da locação, mas outros sabem mais a verdade ainda, era rei da kitnet. Então, mas realmente eu sempre gostei muito da questão da locação e me apaixonei e cresci com bastante trabalho nessa área da locação, paralela à venda. Claro. E a gente tem até uma história, né, que quando a gente começou a namorar lá atrás, sei lá, mais de 15 anos, né, já éramos corretores, e aí um dia o Ney falou que ia mostrar um terreno. Aí eu falei para ele, mas o que a gente mostra em um terreno? É verdade. Porque os públicos que a gente atendia na época eram muito diferentes, né? Bem diferentes. Então, o público da Milênio passava, olhava o terreno e ligava para ela. O meu público olhava o terreno no anúncio do jornal. Então, ele não via o terreno. Ele queria saber onde era o terreno e, naturalmente, tinha que levar. Então, realmente eram públicos diferentes, só que, com certeza, atingimos objetivos iguais, que eram vendas e negócios. Então, isso é bem legal, que o mercado é isso. Tem acesso e abertura para todos aí. É você entender, de fato, qual é o seu público. Sim. E você conversar com ele, falar a mesma língua, né? Eu acho que a maioria dos profissionais, a maioria não escolhe, não sabe qual é o seu público-alvo. Trabalha generalizado. E quando você trabalha generalizado, eu vejo que você não se torna especialista e você está disputando com todo o mercado. Porque muitas pessoas querem inverter aquilo que o Silvio Santos fala muito bem, né? Que é 10% inspiração e 90% transpiração. As pessoas querem ter 90% de inspiração e 10% de transpiração. Então, todo mundo almeja vender casa de condomínio, vender os valores que são mais agregados, porque as comissões logo serão maiores. Porém, quando você não identifica seu público, você não atinge nenhum objetivo nem outro. Então, eu identifiquei o meu público, eu identifiquei o meu meio, e eu via que ali eu tinha um potencial muito mais assertivo. Então, falei, entre eu tentar alugar um apartamento na época, que eu nem sabia para quem oferecer, devido às marmitex, conhecia muitas pessoas de kitnet, e eu via que as pessoas queriam, ora, uma kitnet mais próxima do trabalho, ora, queriam uma kitnet com um espaço um pouquinho melhor. E eu falei, esse público eu tenho acesso. Fazia um negócio, naturalmente aquela pessoa já indicava outra, ou seja, né? Identifiquei um nicho ali e trabalhei ele, graças a Deus. Fiz muita locação, aluguei muita kitnet. Tem muita gente que formou nesse Rondonópolis alugando minhas kitnets. Aí você perdeu a patente do Ney da kitnet e aí você foi para o Ney Remax. Ney Remax. Aí você ganhou outro sobrenome. Isso, aí veio as evoluções do mercado, a gente foi evoluindo. E quando chegou a Remax, ela trouxe essa capacitação, essa profissionalização dessa nossa profissão. Então eu comecei a entender muito mais claramente que eu tinha um trabalho, né? Então a gente trabalhava ali arduamente todo dia. E no final do dia, o meu trabalho descansava junto com o meu ida para casa, ou seja, não tinha uma profissão, ela não rodava independente do meu trabalho. E a Remax trouxe isso. Na verdade, um negócio. Um negócio, né? Isso, a palavra é essa. Aí a gente conseguiu transformar um trabalho em um negócio. Então eu estou aqui hoje, conversando, nós estamos aqui, e com certeza tem os nossos imóveis sendo divulgados em carteira de outros colegas. Antes de eu vir para cá também, divulguei imóveis de outros colegas para outros proprietários que estavam com interesse. Ou seja, a coisa não para mais.
independente de eu estar ou não nesse momento falando do imóvel específico. Então, isso é a Remax da nossa vida e estamos aqui hoje fazendo esse mês ainda a coincidência que vamos fazer 1 ano de Remax Casa Blanca. Então, estamos de aniversário e o tempo voa. E daqui para frente, só para cima. Só comemoração, né? Só comemoração. A gente vê realmente que a gente saiu de uma fase de vendedores, né? Para realmente termos um negócio. Porque fala um pouquinho para o pessoal a respeito desse ter um negócio. Porque às vezes as pessoas não entendem. Fala, poxa, mas eu sou corretor também e eu tenho o meu negócio. Ok, você é corretor autônomo ou que você tem uma imobiliária, mas o que transforma isso tudo num negócio tem um detalhezinho pequeno aí no meio que trabalha para a gente. De fato, quando nós decidimos ir para a praia, quando nós decidimos passear, ou quando a gente fica doente, porque ninguém está livre disso. E antes, se acontecesse qualquer coisa desse tipo com a gente, nós estaríamos sem ganho. Desprotegidos. Desprotegidos financeiramente. Então, com esse detalhe que a rede nos traz, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre gestão exclusiva e por que a gente consegue ela através da rede. Sim. Hoje, o que diferencia muito esse trabalho de um negócio é a gestão exclusiva. Ou seja, a gestão exclusiva, ela traz a previsibilidade de ganho. É onde muda totalmente o seu foco na venda desse imóvel ou na alocação desse imóvel. Então, quando você não tem a previsibilidade de ganho ou você não tem a gestão, você não tem como divulgar esse imóvel. Você tem medo de fazer a divulgação desse imóvel. Por quê? Porque você sabe que você vai estar falando de um imóvel que você não tem segurança nenhuma para um colega, para um corretor terceiro, e ele, naturalmente, ele vai tentar descobrir de quem é aquilo lá, para ele também poder fazer o negócio. Ou, muitas vezes, ele já sabe também. Então, essa questão da gestão exclusiva, ela muda totalmente o jogo. Ou seja, você ter segurança em pegar o seu imóvel, pegar as fotos do seu imóvel, a matrícula desse imóvel, tudo que é a respeito do imóvel, entregar para um colega, poder apresentar ele com a maior qualidade possível para o cliente. Porque muitas vezes você fala do imóvel no mercado aberto por cima. O imóvel é em tal lugar. Até porque se der muita informação, ele consegue... colega, né, pode oferecer esse imóvel. E muitas vezes ele é até sabido de quem que é os proprietários, que é o que acontece como a gente atende muito construtor. O construtor, ele não dá a gestão, então ele gera em todo o mercado, todo mundo sabe quem que é o imóvel dele. Então a gente brinca, né, que o cachorrinho com cinco donos. Todo mundo pensa que vai dar água e ninguém dá água e o cachorrinho morre de fome. Então, com a gestão exclusiva, acompanhado da rede, o que a rede nos faz? Além de ela trazer toda a tecnologia, todo aperfeiçoamento pessoal, treinamentos que a gente evolui, não adianta, não se cresce sem estudar, ela nos traz esse compartilhamento, essa capacidade da gente pegar um imóvel e colocar dentro de uma força de venda que hoje em Rondonópolis é mais de 170 corretores. Então, você imagina você com o seu imóvel bem avaliado, que a gente faz um ACM, que é a análise comparativa de mercado. Então, ou seja, nós não damos chute para o cliente, nós vamos lá, procuramos a amostra, procuramos realmente aferir um valor que é competitivo no mercado, cuidamos das fotos, de todo o marketing, de toda a divulgação e ainda colocamos dentro de uma força de venda de mais de 170 corretores. Então, o método é muito assertivo. Por quê? Porque o nosso intuito não é ir na carteira do cliente e tirar a comissão. O nosso intuito é mostrar para o mercado que a gente tem uma responsabilidade muito grande na venda do imóvel, que é atender a necessidade do cliente. Então, são N necessidades, horas estão sendo vendidas para se quitar uma dívida, hora para fazer um investimento, hora para pagar uma faculdade de um filho. Então, por trás da venda do imóvel, tem muito mais do que um recebimento monetário e uma comissão. Quando nós aceleramos esse processo, olha a agilidade, olha o conforto,
a segurança que a gente traz para esse proprietário e, ao mesmo tempo, a rapidez nos negócios também mostra para o corretor, ou desculpa, para o cliente que está comprando, que ele está lidando com alguém de força, com alguém que tem um nome no mercado. Então, hoje, no caso, eu como um franqueado Remax, né? Então, eu falo para você, em todos os setores da cadeia tem benefícios quando você entende que trabalhar com gestão, trabalhar com compartilhamento é a forma mais rápida e mais segura do negócio. Então, o mercado ele vai se profissionalizando. Então, eu lembro quando as placas, né? Quando a Remax falou, olha, uma das coisas legais que nós temos é botar a foto na placa, né? Então... todo mundo deu um pulo deu lá um atrás. pulo, como assim botar minha foto? Nossa, as meninas... Isso é perigoso. Perigoso, as mulheres, nossas, né? As esposas. Então, olha aí. Mas por quê? Porque tem muitas vezes que nós falamos, nossa, eu não lembro o nome do corretor. Eu chego lá na imobiliária, o cliente fala, eu queria comprar com fulano, mas eu não lembro o nome dele. Agora, quando ele vê a placa lá, ele fala, não, é esse aqui. Então, a placa, a identificação visual do corretor é uma das formas que a Remax deixa bem claro que o intuito não é nada mais do que dar a máxima remuneração para o corretor, que é realmente ele chegar nesse momento de ter muitas vendas, de ter uma coisa acelerada, e ao mesmo tempo o mercado entender que tem que se profissionalizar, que tem que mudar, que a régua tem que subir, porque melhora para todo mundo. Porque imagina, o corretor daqui um dia, mas você não tem placa, você não tem foto. O próprio corretor que não se profissionaliza, ele vai ficando fora. Então, e a gente não quer isso, a gente quer que sobe a régua, que todo mundo melhore, que o mercado cabe toda todo certeza. mundo. E é bem isso aí. E eu acho que todos os corretores de imóveis querem isso, né? Subir a régua, termos um profissionalismo muito maior, sermos realmente enxergados como os profissionais que somos, bem qualificados. Bem qualificados. Eu acho que a Remax veio muito para subir essa régua. E é uma satisfação participar, né, dessa progressão aí do mercado imobiliário. A gente vê que Rondonópolis é fantástica. Eu sempre falo, Rondonópolis entrega demais para todo mundo. E principalmente nós na área imobiliária, a gente sente muito essa entrega. Agora nós vamos ter inúmeros lançamentos, né? Sim. Onde a gente vai poder aí apresentar mais opções para os clientes. Sim, e essa transformação ela se torna notável, que nós vamos começar agora a reparar que as construções estão mudando os estilos, a arquitetura ela está ficando mais moderna, então estamos saindo daquele modelo trivial que é aquele edifício retangularzinho, né? Então você olha hoje as plantas, os lançamentos estão agora, amanhã mesmo a cidade só se fala desse lançamento. Só se fala de um lançamento que vai ter na cidade. Então, esse lançamento vai ser uma coisa que vai mudar o Centro-Oeste. Então, imagina, nós estamos falando em Rondonópolis de algo que é referência no Centro-Oeste e será referência no Brasil. Então, o mercado imobiliário de Rondonópolis realmente é uma coisa fora da curva. Então, é uma cidade economicamente muito forte. E nós estamos nisso, nós somos os pilares disso, nós somos as pessoas que fomentam toda essa cadeia, porque o edifício, o empreendimento, ele só vem com o objetivo de atingir as pessoas. E quem une a construtora, o loteamento, aos clientes que vão comprar, que vão construir, que vão usufruir, somos nós, os corretores. Então, nós somos esse elo que une esses grandes empresários, esses grandes empreendedores aí que tanto investem na cidade, com as pessoas que também tem o seu sonho de adquirir seu imóvel, de ter os seus investimentos assegurados. Então, olha a nossa importância nisso tudo. Então, seja para aquele cliente que vai fazer um financiamento de 30 anos, pagar ali suadamente, mas realizando o sonho, seja para aquele cliente que já está comprando vários imóveis para investimento, em ambos os casos, a felicidade deles sempre é assegurada pelo atendimento bom nosso. Quando há um corretor que faz um bom atendimento, esse processo de compra, ele sempre é maravilhoso. Então, nós somos muito importantes nessa cadeia e, graças a Deus, agradeço demais estar em Rondonópolis, acompanhando esse crescimento dentro desses lançamentos que vão acontecer aí também, será extraordinário.
E esse processo da compra e venda do imóvel, gente, é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de um bem, né, da família. Então, precisa ser feito com o máximo de segurança possível. Então, a gente sempre fala, procure um profissional da confiança, mas não faça nada. Porque, às vezes, a gente já passou por muitas situações, nós que estamos diariamente nessa venda e compra de imóveis, a gente sabe, já prevê, né, algumas coisas que podem acontecer durante esse processo e a gente pode resguardar o cliente de entrar em maus lençóis. Então, procure um corretor sempre de confiança para fazer essa transação imobiliária. Agora, Ney, para descontrair um pouquinho, você está muito sério. Conta pra gente aí, nesses 17, 18 anos de carreira, acho que acredito que você já tenha 18 anos de carreira, nessa profissão deve ter acontecido muita coisa. Fora aquele detalhe do cliente que quer uma casa na Vila Aurora com piscina por R$1.000. Conta aí uma coisa que já aconteceu com você, super interessante, super engraçada, que você olha assim e fala, peculiar isso daqui. Gente, já tive muitas histórias. Vixe. Na verdade, assim, nem sempre muitas não foram engraçadas. Porém, tem algumas histórias que são difíceis de ser esquecidas. Uma delas, acho que nem para você eu nunca contei. Eu estava numa residência aqui na Vila Aurora, mostrando o imóvel para locação. E as chaves são sempre uma incógnita nesse mundo de imóveis, né? As chaves, elas, de vez em quando, elas param de funcionar, as fechaduras, nos momentos mais inoportunos. Então, a cliente, olhando a casa, perguntou se podia usar o banheiro. Aí, a gente conferiu, tinha água, ela falou. Falei, não, pode sim. Aí ela entrou, de repente, a moça começa a bater na porta. Fala, gente, rapaz, a porta não abre. Aí eu falo, como assim não abre? Não está abrindo. E ele vai na fechadura, ela com molinha. Quebrou o trinco. Na hora que ela fechou ali, simplesmente a fechadura do banheiro parou de funcionar. Aí, já nessa minha loucuragem de locação, eu tinha já um departamento, uma comapa dentro do meu porta-mala. Porque tem? Tem, né? Tem que andar com tudo. Eu falei, não se preocupe, ó. Me aguarda um pouquinho que eu vou ali buscar uma ferramenta e já volto. E nisso, fui no carro. Só que o detalhe. Detalhe pequeno. Abri a porta pelo interfone, passei pela porta e fechei o portão. Quando eu volto... todo castigo para pobre. Quando eu volto, o portão fechado. E eu esqueci que a chave, o controle estava na fechadura da entrada da casa. Pronto, ficou a mulher trancada no banheiro pro lado de dentro e eu trancado pro lado de fora da casa. E eu falei, e agora, Jesus, né? A minha sorte é que naquela época não tinha tanta cerca elétrica. Eu também não era tão fortinho. Vai de cá, vai de lá, estacionei o carro de ré, subi no pneu, pôs o pé na tampa traseira, pulei o muro. E aí a mulher, aí nisso, imagina o suador que não deu, né? Peguei lá a chave de fenda lá, fui no trinco da porta, ela soltou, no que ela soltou, ela viu todo pingado. Aí ela falou, moço, calma, não precisa ficar tão nervoso. Você tá derretendo, porque ela pensou que eu tava ali transtornado com a situação. Eu não sabia que eu já tinha pulado um muro. Falei, não, é assim mesmo, é nervoso de atender e ver a senhora aqui, né, presa nesse banheiro. Não, mas tá tudo bem. E no final ela que acabou me acalmando. Então isso é uma de várias Não, mas situações. A pergunta, locou o imóvel? Locou o imóvel. Não, ela achou um atendimento espetacular. Porque ela falou, não, aqui eu sei se der algum problema, eu posso te chamar que você vem e resolve. Eu falei, pode me chamar, que aqui nós resolvemos na hora. E assim ficou. E é uma amiga nossa até hoje, é cliente aí. E são várias, tem muita situação que eu não for contar aqui para você. Não, guarda mais uma aí que nós vamos contar. Mais uma peculiaridade do mercado imobiliário. Calma aí, mas no final.
Bom, eu quero falar um pouquinho com você sobre parcerias, né? Como que funciona, na sua visão, o mercado imobiliário com esses parceiros corretores? Como que você vê isso? Hoje eu acredito que Rondonópolis está num momento muito legal das imobiliárias. E aí eu estendo até fora da Remax também, tem muito boas imobiliárias. E essa parceria, eu acredito que ela sim se tornou mais efetiva e mais assim clara após a Remax. Então as imobiliárias entenderam que os corretores provavelmente tem que haver essa cumplicidade de pegar os imóveis, informar para um colega o valor, o local. Ter o foco no cliente, no né? cliente, sempre no cliente. Não então, na comissão que o corretor vai receber. Abro aspas aqui, né? Então eu falo que o nosso negócio não é de imóveis, nós não temos um produto, nós não produzimos nada. Ou seja, nós atendemos pessoas. Então, o nosso negócio é pessoas, é gente, né? Então, quando você entende isso, o compartilhamento, você fazer uma parceria, ela se torna muito leve. Por quê? Porque você não fica ali discutindo quem que vai ganhar quanto desde o começo. Tanto é que nunca vi negócio dar certo quando se pergunta como que vai ser dividida a comissão. Fez a conta da Fez comissão. a conta, perdeu. Então, você conseguir entender que você está num negócio de atender pessoas e você não dá conta, na maioria das vezes, de fazer as duas pontas, de ter o cliente querendo comprar o imóvel e ter o imóvel, que normalmente você só tem uma das pontas, o compartilhamento é o que fecha essa conta. É um acelerador de vendas, né? Natural. Porque se você cria uma boa amizade no mercado, você quando tem o imóvel, você o divulga, você fazer que nem o outro, você busca esse parceiro comprador, quando você também está querendo comprar que não tem, o outro colega vai fornecer esse material para você. Então aí você cria uma sinergia no mercado que faz virar esse acelerador. Então, hoje eu falo que é indiscutivelmente necessário você ter essa visão de compartilhar, de trabalhar em parceria, porque você não cresce. A Uber está aí para mostrar isso. Então, assim, é uma demonstração muito clara do que é você imaginar, você calcular uma corrida, que era o táxi, de ida, sabendo que você tinha que receber a volta sem ter ninguém dentro. Então, olha o custo dessa operação. A partir do momento que você entendeu que você podia botar 3, 4 passageiros no mesmo caminho e parando e pegando o próximo, olha como baixou o custo. Então, ou seja, compartilhar, ganhar menos, é uma conta que não é assim que se faz. Porque quando você pensa, vou ganhar uma comissão, dividir ao meio, vou ganhar menos, não. Você vai fazer tantas negociações dividindo ao meio que no final vai dar muito mais do que você imaginando fazendo uma sozinho. Então essa é uma cabeça, uma mentalidade, é uma cultura que nós temos que mudar em todos os ramos. Não só, nós estamos falando especificamente de setor imobiliário, mas em todos os setores. Hoje, o compartilhamento, a capacidade de você ter parceiros nas suas lutas é o que vai te garantir uma vitória rápida e constante, né? Vamos dizer assim. Verdade. A parceria é essencial. A gente tem muitas parcerias até com lojas também, porque um indica o outro, é uma questão de confiança, de você não indicaria alguém que você não confia, né? Sim. Então, eu vejo que essa parceria faz a grande diferença para todos os comerciantes. Todos. Não só corretores de imóveis, né? É isso aí. Você vê numa festa, se não tiver parceiro, não Acabou rola. a festa. Festinha fraca, meia boca. Tem que ter os parceiros. O fato é que nós precisamos de pessoas. Eu vejo que nós não somos nada sem as pessoas, né? Não. Então, nós precisamos de aliados, nós precisamos de gente ao nosso lado. Então, quando a gente coloca produto na frente de gente, é um grande erro do comerciante esse. Porque as pessoas sempre estarão à frente do produto. Né, assim, a nossa existência ela já é feita para andar de dois, parceirinho, né? Sempre você tem que ter. Então a espécie, né, ela precisa de alguém ao seu lado para ser feliz. Então eu sempre brinco, eu falo que, você falou da festa aí, né? Que sem os parceiros, sem os parceiros, a gente é muito triste a vida. Então, eu particularmente, eu falo que hoje as pessoas que não se colocam dentro das suas profissões, seja ela qual for,
com boas parcerias, elas vivem tristes. Então, a coisa que mais me alegra nessa profissão minha é estar no meio de gente, é corretor. Ali você tem um que está falando de uma coisa, o outro está falando de outra. É aquele tempo, aquela metamorfose, o tempo todo de falas, né? E o mal do século é qual? A depressão. O que é a depressão? É você não falar. Você não estar com gente, é você se isolar. Então, hoje eu digo que é uma das maravilhas desse nosso negócio, é essa capacidade que nós temos de estar em relacionamento constante, trabalhar num ambiente alegre. Então, as imobiliárias hoje, você vê que tem todas elas espaços legais hoje para você ter um ambiente alegre, um gourmet. Como mudou isso, né? E ali, né, nós trabalhamos muito arduamente, focados. Só que também temos momentos maravilhosos de confraternização. Então, hoje eu brinco, eu não saio para trabalhar, assim, eu saio para prosperar. Eu saio de casa feliz, porque eu tenho um local, um ambiente alegre, comunicativo, pessoas maravilhosas do lado. E que isso no dia a dia não traz canseira, muito pelo contrário, traz alegria. Então, eu falo que temos que estar misturado, junto e misturado, todo dia. Verdade. Eu vejo assim, nós precisamos muito nos especializar, é lógico, na nossa área, nós precisamos estudar muito. Mas eu acho que às vezes as pessoas pecam por estudarem muito sobre o assunto da sua área, mas esquece de estudar sobre pessoas. E o que nos move são as pessoas. Inclusive, eu sempre indico um livro do Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Então, eu acho que primeiro a gente precisa entender das pessoas. Sim, ixi. E depois aliar a outros assuntos e entender, né, de fato. Nós estamos aqui falando do mercado imobiliário, então é uma obrigação nossa sabermos sobre o mercado imobiliário. Isso daí, sem dúvidas nenhuma. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, se esquecem de se especializar em pessoas. E eu vejo que quem tem altos ganhos são especialistas em pessoas. É verdade. Então, eu queria te perguntar, assim, já que a gente entrou nesse assunto. Ney, como vender todos os meses? Eu acho que... Acho não, certeza. Realmente é estudando, é se profissionalizando, então é se especializando, mas acima de tudo é tendo relacionamento. Então o seu relacionamento vai dizer aonde você vai chegar. Então é impossível hoje um profissional de sucesso, ele não cada vez não almejar aumentar a cadeia de relacionamento dele. Então ele tem que hoje frequentar X ambiente, amanhã Y, Z e assim é um caminho infinito. Isso que eu ia te perguntar. Você acabou tocando aí no assunto. Vamos supor uma pessoa que não tem muitos relacionamentos, mas ela entrou para o mercado imobiliário. E aí a gente sempre fala isso, né? Parece clichê até. Relacionamento, relacionamento. E aí a pessoa olha assim e fala, cara, mas como que eu vou criar esse relacionamento se eu não tenho isso? Então, dá uma dica aí. Você, que é uma pessoa que tem muitos relacionamentos, né? Mas eu acredito que a pessoa não precisa ser todo mundo divertido como você é para criar relacionamentos. Pessoas mais tímidas criam ótimos relacionamentos. Sim. Mas, assim, dá uma dica. Quem está entrando no mercado imobiliário agora, que escuta muito sobre isso, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para que eu tenha relacionamentos? O ato de se relacionar já está dizendo. Você vai ter que colocar-se em movimento com pessoas. Você vai ter que estar em meio a pessoas. Então, a primeira coisa é buscar onde as pessoas estão. Praças, né? Então, hoje, quantas praças legais que a gente tem, locais abertos em Rondonópolis, que você pode ter uma atividade física ali, jogar um vôlei, né? Hoje nós temos o beach tênis. Então, assim, tem as academias abertas mesmo. Tem as áreas de fazer uma caminhada, então tem áreas já bem legais de fazer caminhada. E eu te falo que é quase impossível se uma pessoa sai com esse intuito de fazer um exercício, se divertir, no meio desse caminho não achar pessoas com a mesma sintonia. Então ela vai se encontrar essa sintonia, ali vai começar um papo, ali você toca no assunto, que você é do mercado imobiliário. Ou seja, você também tem que estar disposto
a tirar uma inércia, a se movimentar. Tem que ser intencional também. Intencional. Então, isso eu estou falando de um meio muito simples, mas tem desde não se negar, quando as pessoas se negam a ir num convite que recebem, da família mesmo. Às vezes você tem ali um churrasco, uma reunião, e aí a pessoa se nega aí, então ela está perdendo a chance de se comunicar com aquelas pessoas. Ela também perde a chance de convidar. Eu sempre falo a pessoas, não adianta esperar os convites se você nunca convida ninguém para sua casa, se você também nunca convida ninguém para jogar uma bola, jogar um vôlei, ou seja, a coisa tem que ser uma mão dupla. Então, eu falo que hoje você tem vários ambientes que você consegue. Um exemplo, que foi até da própria Remax na convenção, que o Will, né, ele ia para o supermercado. Então, ele ia para o supermercado, o que ele fazia? Ele ficava lá com o carrinho, quando a pessoa ia comprar um leite, ele estava lá, a pessoa pegava o leite desnatado, ele pegava o leite integral, porque ele tinha que puxar um assunto. Aí ele olhava, por que esse leite? Compra desse. O amigo que ele queria construir logo já falava, não, esse é mais saudável. Mas por quê? Aí o cara falava e na hora ele já concordava, que ele nunca começava uma amizade discordando, então ele parava e falava, então a partir de hoje eu vou tomar o seu leite também. E ali continuava um assunto, mas para frente ele falava, olha, já que você me ensinou algo sobre o leite, se você precisar de alguma coisa do mercado imobiliário, eu também estou disposto a te contribuir, porque eu sei muito do mercado imobiliário, não sei nada sobre leite, agora eu sei um pouco mais, então também, se você quiser saber um pouquinho do mercado imobiliário, me procura. Top demais. Né? Totalmente intencional. Totalmente intencional, dentro do supermercado. E é isso. Então, assim, se colocar em movimento, estar aberto a conhecer pessoas, ter a humildade de entender que as pessoas têm suas características, os seus conhecimentos, que a gente não sabe tudo. Então, o ditado, né? 2 ouvidos e uma boca, né? Então, às vezes, a gente tem que usar 100% dos ouvidos, escutar e falar menos. Mas criar, então assim, ser simpático, ser agradável. Então eu acho que o mais interessante é isso, é fazer relacionamento. Não precisa ficar, claro, quem tem mais posse, ir nas festas, participar dos eventos, né? Mas dá para começar sem isso. Dá né? muito, tem hoje muito lugar legal em Rondonópolis que dá. E inclusive com a própria família, né? Porque muito corretor não fala para a família que ele é corretor. Então, nem os parentes sabem. Gente, princípio básico, né? Arroz com feijão. Às vezes as pessoas elas falam tanto, elas se vitimizam tanto, mas elas não estão fazendo nem a parte, o mínimo, né, que é para ser feito. Então, eu acredito que quando a gente faz pelo menos o mínimo, algum resultado a gente tem. Ó, uma coisa simples. Lista de transmissão, né? Todo mundo fala, pô, isso aí não funciona. Faz uma lista de transmissão com alguns amigos e manda um bom dia. Você vai ver que muitos vão responder bom dia. Verdade. Esses dias ele ficou a manhã inteira respondendo bom dia. E ele, meu Deus, eu não pensei que ia repercutir tanto meu bom dia. Então, assim, tem coisas que a gente tá ali, a gente não faz, né? Um simples bom dia para às vezes você vai conseguir começar um relacionamento com uma pessoa que ela vai te mandar um bom dia, um como vai, você vai responder tô bem, você e ali pronto, Então é coisa simples, eu acho que é realmente se colocar em movimento, sair da inércia. Fala um desafio, grande desafio, assim, que você vê nessa profissão, corretor de imóveis. É você mudar a cultura da questão da gestão exclusiva. Então, o mercado acredita, em boa parte ainda, que não trabalhar a gestão é um jeito de, vamos dizer assim, de ter imóveis para vender. Só que essa questão da previsibilidade de ganho, isso é o mais importante dentro desse nosso negócio, para a gente poder investir nesse marketing, na nossa profissão, ou seja... Não ser um corredor, né, de imóveis. Eu sempre falo, imagina um médico que só receberia depois do cliente do paciente ter sido curado. Ele começar o tratamento e falar, não, doutor, enquanto eu não for curado, eu não pago a sua consulta. Então, não dá, ninguém prospera desse jeito. Então, essa cultura da gestão hoje é para mim, dos grandes desafios. Acho que é um dos maiores. E segundo, essa profissionalização para nós podermos trabalhar hoje com essa inteligência artificial,
com todo esse poder da mídia eletrônica, ou seja, internet, site, porque não dá mais, né? A gente não consegue estar em tantos ambientes como estaríamos antes, porque antigamente a informação chegava só quando a gente levava ela pessoalmente. E agora não, ela chega muito rápido. Se eu depender de visitar todos os meus clientes todos os dias para poder vender, muitos não vão nem saber que eu estou vendendo, porque vai chegar outro. Então, trabalhar essa mídia, essa capacidade da internet hoje, de toda essa parte tecnológica, também um desafio grande, que nós vamos ter que ser sempre muito ágil, muito rápido, para assimilar e aplicar. Porque senão a gente estuda, quando a gente for aplicar, ela já ficou velha, ultrapassada, já veio outra, e aí você está ali só andando, parado. É né? difícil acompanhar. Mas é um desafio. Mas eu acredito que a gente consegue, sim, se manter informado aí, esses negócios dos algoritmos. E tem uma coisa, gente, não dá para saber tudo. Não dá. Não dá para saber tudo e a gente precisa de outras pessoas que sabem mais do que a gente nessa área. Então, eu acredito que assim que o profissional consiga, né, ter um ganho, ela precisa contratar pessoas para trabalhar para ela. E aí, quando eu falo da tecnologia, não é que eu estou dizendo que a tecnologia vai substituir o corretor, porque eu acredito que nunca. Ela não. Porém, o corretor que deter a informação da tecnologia, ele vai se, vamos dizer assim, sobressair muito no mercado, ele vai estar muito na frente dos outros. Ela tem que ser aliada. Isso. Então, assim, eu não estou aqui falando, eu tenho medo que eu não sei mexer no Instagram ou no Facebook, eu não vou vender. Não. Só que eu tenho a certeza que eu vou vender muito menos daqueles que sabem mexer. Então, isso eu falo. Então, é um desafio para cada um, porque esse mercado, ele consegue suportar todos. Eu garanto para você que é um mercado muito generoso. Então, vamos dizer assim, é um bem necessário, né? Ou seja, a casa, o imóvel, seja para comprar, seja para alugar, as pessoas não mudam essa necessidade. Então, vem filhos, aumenta a capacidade do imóvel, ou seja, nós estamos numa profissão que ela realmente, ela não tem um ponto de escassez ali, ela só aumenta. Só aumenta, porque a pessoa se casa, ela precisa de um imóvel. A pessoa tem filhos, precisa aumentar um pouquinho o tamanho do imóvel. Às vezes, fatalmente, né, não era o que ninguém queria, mas se separa, precisa de dois imóveis. É isso aí. Então, o que a gente vê é que o corretor ele já teve uma época, né, de ser muito mal visto, mas isso mudou completamente. Hoje, a nossa realidade é ver pessoas saindo de outras profissões para se tornarem corretores de imóveis. Sim. Então, nossa profissão hoje ela está em ascensão e ela é muito bem vista. E por isso, né? Porque a gente trabalha com a vida das pessoas ali, com o lar. É uma coisa muito importante. Você transformar imóveis em lar, né? E o reconhecimento que hoje, né? Porque nem você falou, tem pessoas fazendo transições de carreiras até então muito sólidas no mercado, era o sonho dos pais, ver os filhos formados e trabalhando, e falando que, não, vou para o mercado imobiliário. Por quê? Eu acredito assim, porque essa alegria que nós temos no nosso trabalho, essa capacidade que nós ficamos ali compartilhando informação, né, com mais de uma pessoa ali o tempo todo, independente de ser da sua loja ou não, isso traz uma certa, vamos dizer assim, liberdade para o profissional, que eu acho que é uma das coisas. E a rentabilidade que hoje o mercado imobiliário proporciona, então você vê vários corretores não têm a mínima, vamos dizer assim, pretensão em ter um plano B, uma segunda renda, não, porque a profissão ela sustenta a sua família, prospera. Totalmente. Né? Então, é uma frase que tem dentro do nosso setor que a gente fala. No dia que o pai olhar para a filha e falar, minha filha, você arrumou um genro corretor de imóvel, parabéns, sua vida está tranquila, aí a gente vai. Então, mas como já tem muitos genros corretor de imóvel, eu acredito, meu sogro fala que eu sou o melhor dele, diga de passagem, né? Então, seu pai teve essa sorte de ter um genro. Com toda certeza. Então, eu acredito que a profissão é boa mesmo e ela só prospera e ela vai ser, eu acho que a profissão do século nos próximos anos, porque é muito bom trabalhar com imóveis. Porque você ter essa consultoria na hora de comprar o imóvel, né? É muito importante. Sim.
Gente, não podemos ser corredores de imóveis, temos que ser corretores, consultores imobiliários. Aquela pessoa que informa o que é melhor, que investimento é melhor, né? Em determinados tempos, porque as coisas vão mudando também. E o consultor de imóveis, ele tem que saber informar o cliente, ele tem que saber orientar o seu cliente. Bom, vamos para mais um fato peculiar, assim. Você se lembra de mais alguma coisa que aconteceu? Sempre tem milhares, né? Todos os dias a gente lembra de um cliente que quer uma casinha de R$ 1.000 com piscina na Vila Aurora. Isso é normal. Todos os dias a gente recebe esse tipo de ligação. Mas o que mais, assim, fora a mulher que ficou trancada no banheiro? Eu tenho uma história muito engraçada. Eu já contei ela, né, algumas vezes. E você tem mais uma para contar? Porque aí eu deixo a minha bem pro final. Então, a sua é de carro, né? A minha é de carro. É de carro. Então, a minha também, eu tenho uma engraçada de carro, que no momento a gente estava construindo, né? E aí eu precisei de vender o carro que eu tinha, que era uma caminhonete. Aí a Milene falou, você vende seu carro, tranquilo, você investe aí nos seus negócios, mas não mexe no meu carro. Falei, não, sem problema nenhum, estou sabendo. E lá fui, vendi a caminhonete, terminei o empreendimento, né? Fiz as casas lá. E aí eu precisei de comprar um carro. Aí na época eu comprei um Uno. E aí, mas não podia comprar um Uno novo. Comprei um Uno bem velhinho mesmo. Um Uno mal. Um Uno mal. Um 96. Aí, esse Uno parecia... A história do condomínio. Esse Uno parecia que estava tudo certinho, mas ele não estava, né? Mas também um Uno de 8.000, né? Não podia estar muito certo. E aí, o cliente me liga, justamente, bem no dia da troca dos carros, querendo ver uma casa no Village. Aí eu falei, não, o senhor vai indo lá na frente, eu tô chegando. E aí só me espera lá na entrada do condomínio, que eu libero a entrada do senhor. Tudo bem. Aí ele chegou, tava numa Blaze Zona, naquela época, Grand Blazer, uma caminhonete do ano. E ele, acho que na hora que ele colocou o carro Isso lá... tem muitos anos já. Muitos anos, vixe, bem no começo. E aí ele conhecia lá o pessoal também do condomínio, acho que ele tinha um acesso lá, eu tive lá, e o pessoal liberou ele. E ele ficou esperando pro lado dentro do condomínio. Eu chego, né, o Uno não tinha placa ainda cadastrada, aí começa toda aquela história, né? Por favor, documento, pessoal. Eu falei, pessoal, o cliente já está aí dentro. Vocês me conhecem, eu sou corretor, eu já vim várias vezes aqui. E ela falou, pois é, só tem que entender que tem as regras do condomínio e seguir o protocolo para entrar no condomínio. Cadastrar, falar. Menino, quando eu entro, o cliente já estava quase saindo, né? Ele já falou, meu Deus, eu entrei e o corretor não entra. E aí fomos lá, mostrei a casa, tudo, né? Beleza. Aí tô saindo desse condomínio pensando comigo. Falei, gente do céu, eu vou ter que trocar de carro, né? Que escolha que eu fiz, né? Aí nada não é tão ruim que não possa piorar. E eu descendo aquela avenida, acelerando, querendo chegar em casa. Aí o Uno faz o quê? Funde o motor. Aí eu falei, isso é uma bênção de Deus. Então, assim, olha, gente, é complicada a vida do corretor de imóvel. Tem hora que você vê o cliente entrar no imóvel e você não conseguir entrar porque o condomínio não identifica você como corretor. Então, assim, mas tem várias situações que realmente ficar lembrando aqui... Não, mas a história do Uno, quando ele tomou essa decisão, eu falei para ele, olha, eu não acho que é a decisão mais assertiva, mas se é o que você quer, né, vender o carro para investir em construção, beleza. Mas não mexa no meu carro, por favor. Aquela parceria, né, amor? Toca aqui. Não, isso porque quando eu fui construir, eu falei, amor, se faltar o dinheiro, nós vendemos um carro? Não, vende sim, nós não estamos aqui para crescer, então tá bom. Eu vi o crescimento. Cresceu a tábua nas minhas costas. Mas assim, foi um dia engraçado, porque eu realmente, aquele dia ali, depois que passa, né? Fiquei apreensivo, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir mostrar o imóvel do cliente dentro. E ele não tinha a liberação. O cliente entra e o corretor não entra. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Não comprou a casa, mas comprou outro imóvel comigo. Deu certo também.
E qual que é a sua perspectiva, Ney, para o mercado? O que você vê, assim, como foi esse ano, como está sendo, porque o ano não acabou, mas já estamos aí, né, pertinho do ano se acabar. Como você faz a leitura desse ano do mercado imobiliário e como você vê o mercado imobiliário futuramente, Então, num futuro breve? esse ano foi um ano atípico, né? Tivemos algumas perdas de valores aí das commodities, então o agro, nossa cidade é muito atrelada ao agro. Tivemos uma mudança política também, então é normal dentro de um setor, quando há essas transições de alguma parte do setor ficar mais incerto. Então, ao meu ver, até agora, então a gente está muito bem, obrigado. Porque com tantos cenários complicados, a gente conseguir chegar em outubro da força que estamos, então eu acredito que naquela história do copo, quando a água está pela metade, né? Você pode olhar um copo meio vazio e acreditar que ele está meio cheio. Então, eu olho sempre otimista para o mercado. Acredito que a nossa cidade tem uma economia muito consolidada. Tem um agronegócio que nos dá esse suporte também, mas o comércio, a parte do funcionalismo público. Então, todos os setores são muito fortes da economia. Então, eu penso que nós só temos a crescer. Tanto é que os lançamentos estão aí, todos eles vindo com muita expectativa, Muita seja força, os né? condomínios verticais como os horizontais. Então, são vários níveis de nichos de mercado. Então, a gente está com desde o alto padrão até o padrão, vamos dizer assim, médio. Então, você tem o setor imobiliário trabalhando em várias etapas, em várias escalas. E isso mostra que a cidade está querendo, a cidade ainda está com o mercado muito aquecido para as vendas. Então, eu acredito que vamos terminar 2023 bem e o 2024 será melhor, porque essa estabilidade já vai estar mais consolidada. Então, todos esses problemas que nós tivemos aí no começo do ano, que misturou política com economia, não vai ser tão forte o ano que vem. Então, eu acredito que o mercado ele já vem sabendo da realidade, como que vai ser o desenvolvimento, e aí as coisas se encaixam. Então, a produção ela vai vir, não se para de produzir em nenhum momento, e o comércio também está forte, você só vê falando em novas lojas, em novos comerciantes vir investir, novas franquias. Então, acho que esse conjunto traz um cenário muito otimista e muito forte, né, para nós, e principalmente atrelado ao nosso negócio, porque eu sempre digo, quando o mercado está ruim, o setor imobiliário ele é muito seguro. Então, investir em imóvel garante o seu capital. E quando o cenário está muito bom, investir em imóvel também garante você ter a capacidade de pagamento do seu dinheiro. Por quê? Porque os preços começam a subir muito rápido. Então, sempre você vai investir em imóvel uma segurança. Então, quantas vezes o cliente olha o imóvel, não compra, um ano depois ele volta com o mesmo milhão dele, com o mesmo, e o imóvel está muito mais, o valor dele está mais alto. Ele fala, pô, eu podia ter comprado, né? E às vezes você tem aí o mercado sinalizando incertezas, vou deixar o dinheiro no banco, ninguém sabe o que vai fazer, rendimentos, as taxas, as valorizações que tem via taxa bancária, às vezes não paga nenhum tipo de rendimento satisfatório. A pessoa aluga o imóvel, compra o imóvel, passa uma segurança, fica seguro o seu capital naquele período, e amanhã ou depois, quando o mercado aquece, ele tem a valorização imediata daquele imóvel e ele vê o dinheiro dele sendo bem, vamos dizer assim, capitalizado, né? Então, eu acredito que esse é o cenário de Rondonópolis. Então, quando tem os que acreditam que a coisa não vai ficar tão boa, investir em imóvel é bom, que ele segura o dinheiro. E quando você acredita que a coisa vai ficar muito boa, então é hora de comprar também, porque depois você vai pagar muito mais caro. Então, na alta, você paga na alta. Exato. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho de locação? Bora. A gente escuta, assim, às vezes as pessoas falando, bom, você prefere ficar pagando aluguel, que seria, então, o proprietário desse imóvel foi lá, financiou e colocou você para pagar o aluguel, para pagar o imóvel para ele. Você já ouviu isso? Muito. Fala um pouquinho, comenta um pouquinho, o que você acha sobre essa visão? A alocação, eu falo que ela faz sentido só quando você tem um período transitório naquele imóvel. Então, você
deseja já mudar de cidade, ou você está em dúvida de se vai comprar uma casa ou vai comprar um apartamento. A locação é muito interessante para esse. Agora, como vamos dizer assim, eu queria achar uma palavra para ficar bem claro assim, mas a pessoa que pensa em morar definitivamente com locação, aí ela tem que fazer um planejamento para comprar esse imóvel. Porque ela está pagando algo que nunca vai ser dela. Sim. Então, a locação, ela tem que, quando planejada, a pessoa às vezes ganha X renda, aluga uma coisa mais barata para poder sobrar, porque ela precisa ter um capital de entrada na compra do imóvel. Então, às vezes as pessoas falam, né? Ah, não, mas com o dinheiro da locação eu pago a prestação. Realmente, isso se fecha. Mas nós temos um detalhe da entrada. Então, que é os 20% que normalmente se financia. Então, é onde às vezes as pessoas nunca conseguem comprar, porque ela não tem esse dinheiro da entrada. Então, a locação, com certeza, ela é uma parte que antecede a venda. Então, você planejar, morar num imóvel, às vezes, um pouco inferior daquilo que você desejaria comprar, é o caminho para você comprar. Porque tem muitos proprietários que compram seus imóveis e os financiamentos são pagos com o valor das locações. Então, ou seja, você está ajudando o proprietário a fazer patrimônio. Sendo que você pode ser o futuro proprietário. Sim, entendeu? é lógico que se a pessoa tem esse dinheiro inicial aí para dar essa entrada, é lógico que é melhor pagar uma coisa para ela, né? Com certeza. O contrário. E outra frase que a Mas gente nem escuta, todo mundo tem esse dinheiro. E é uma frase que a gente sempre ouve também, a pessoa fala assim, ah, não, comprar imóvel é capitalizar dinheiro, invista em outro negócio que você paga o aluguel. Normalmente quem fala isso tem 5, 6 imóveis alugados. É, real. Então, aí ele já comprou vários imóveis, aí ele fala para você não comprar. Então, assim, a locação, claro, a gente sabe das particularidades das pessoas. Às vezes elas realmente é um período, é um processo. Só que é isso, é um momento que ela tem que viver. Não imaginar 20, 30 anos dentro de uma locação. Então, é saudável a pessoa se planejar e pensar que uma hora ela tem que dar esse passo, que é adquirir a casa própria, adquirir o seu imóvel. É um sacrifício. Muitas pessoas, tanto é que faz uma vida inteira para comprar um único imóvel. E aí entra também a contrapartida da nossa profissão, né? A beleza dela. Imagina você contribuir para uma pessoa que tanto lutou, que tanto desejou adquirir seu único imóvel, né? Que às vezes é um só na vida inteira. Então é esse cuidado de ler uma documentação, de fazer um bom negócio, um negócio seguro para essa pessoa, também é uma das partes que eu particularmente mais adoro na minha profissão. É saber que eu estou garantindo para aquela pessoa um bom negócio, um negócio sem risco, um negócio certo para ela, porque às vezes vai ser o imóvel da vida dela, que ela vai cuidar dos filhos, dos netos. Então eu amo tanto locar, adoro fazer locação, acho muito bom as pessoas chegar na cidade, às vezes chegam perdidas aí, né, sem saber para onde vai, me liga e a gente está ali no carro, mostra uma escola, mostra uma padaria, um mercado, então mostra onde a pessoa vai trabalhar, e ali você já começa a ver, o cara às vezes vem na cara e na coragem, botou a família dentro do carro. Então é muito bom ter esse primeiro contato, colocar a pessoa num lugar seguro, um lugar agradável para ele também começar ali a prosperar a vida dele e ele vir comprar comigo depois, então. Posteriormente. E os proprietários também dos imóveis, né? Então a gente sempre fica muito feliz que quando a gente acha bons inquilinos para sempre honrar também os investimentos deles e cuidar dos imóveis deles com amor, com carinho. Então é bom ouvir de um proprietário, nossa, meu imóvel está bem cuidado, meu imóvel está legal. É uma parceria. É uma parceria. Então, os dois lados, eu gosto muito da locação por isso, porque a gente vê tanto o investidor que também lutou, suou, né, adquiriu assim, essa vontade de investir em imóvel, tendo o seu negócio garantido ali, como essas pessoas que chegam todo dia na nossa cidade aí. E, só de churrasco eu devo ter uns 5.000 churrascos. Fácil, garantido por aí. Se for contar. Eu tô achando que tem churrasco para 2 anos. Quando eu aposentar, eu vou começar mínimo. a cobrar só meu churrasco que eu fiz de locação. Porque todo mundo fala, Neizão, vou fazer um churrasco se essa locação dá certo. Churrasco. Vou começar a pedir meu vale picanha. Acho que é o jeito mais fácil de ganhar picanha. Kit picanha. Ney, mas eu quero te agradecer muito
por conversar um pouquinho com a gente, por falar do mercado imobiliário. Com certeza, muitas pessoas nos assistiram e tem uma visão mais clara agora, né? Do cenário do mercado imobiliário. Eu que agradeço e talvez o outro convidado não vai poder falar tão claramente que eu vou falar. Agradeço a você também, minha sócia de vida, essa mulher maravilhosa que você é. Obrigada. Então, garanto que esse profissional que eu sou vem muito do que você me ensinou na vida também. Essa evolução minha não acontece sozinha, ela acontece acompanhada de você. Dizer que esse programa, esse momento aqui é uma coisa que eu acho maravilhoso, é uma coisa que eu nunca daria conta de fazer. Então, olha a minha alegria de ter você aqui nesse momento ímpar. Então, dizer que, além de te amar, te admiro grandemente a profissional que você é e com essa capacidade que todos conhecem. Gente, fiquei boba agora. Aproveitar, deixa, né? Porque conheço com propriedade, viu? Milene Luz é a luz da minha vida. Obrigada. Que você tenha muito sucesso, que nós, né, juntos, que a gente possa atingir, né, tudo que a gente sonha. E com certeza você vem construindo muito o seu nome, sua confiabilidade. Quando você falou aí do pessoal que chega aqui, que você vai e às vezes entende a dor da pessoa e vai lá e arruma um imóvel, isso é real, eu já vi isso acontecer. E depois essas pessoas vêm, compram imóveis com você. Isso daí é confiança que você gera, né? Você confia na pessoa e depois ela te retorna essa confiança também. Obrigado. Parabéns pelo ótimo profissional, pelo ótimo sócio de vida e que o mercado imobiliário só cresça. Rondonópolis só tem a crescer. Obrigado. E deixar aqui só não é uma frase, mas assim, a minha imobiliária, a nossa imobiliária, a Remax Casablanca, ela está aberta para todos os profissionais. Então, esse conhecimento que nós adquirimos, ele não é só para nós. Então, eu me coloco sempre à disposição de qualquer colega, de qualquer parceiro, seja do mercado aberto, autônomo. Nos procure, estamos ali para tomar um café, para brincar, fazer um churrasco, fazer negócio. Então, acho que isso é o compartilhar, isso é o querer estar junto. Então, eu falo que eu não tenho discriminação por nenhum colega hoje, eu quero todos juntos de mim, seja Remax ou não Remax. Então, obrigado por essa cidade, por Rondonópolis, por tanto me acolheu nesses anos todos, e essa profissão maravilhosa que prospera e que me dá o direito de cuidar da minha família com tanto carinho e com tanta dignidade. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Estaremos aqui todas as segundas, às 21 horas, falando sobre mercado imobiliário. E esperamos vocês na próxima segunda também. Tchau, tchau.